Olá, você está no canal Marilda Artesanato, Decorações e Afins. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer. Mas como vocês sabem, eu gosto muito de leitura. Inclusive, estou lendo o livro Dom Casmurro de Machado de Assis para vocês, onde eu dedico esse livro a todas as artesãs. Então, hoje, o vídeo é uma resenha de um filme que eu assisti em 2017. E esses dias ele passou na televisão. E esse filme, ele sempre foi muito comentado, porque antes do filme havia o livro, acho que foi em 2013, se eu não vou dizer data aqui, porque eu não sei bem ao certo, mas esse filme, antes ele era um livro, e foi feito com o sucesso, né, do livro, foi então feito o filme. E existe até uma contradição que dizem, né, que quando o escritor William Young, ele acho que é essa a pronúncia do nome dele, desculpe se eu estou falando errado, eu sei que é William, agora o sobrenome é um pouquinho mais complicado. E quando ele escreveu esse livro e deu assim para os seus familiares, seus amigos ler. Nem ele imaginaria o quanto esse livro iria vender. Inclusive, ele nem encontrou editora que quisesse publicar o livro dele na época. Ele se juntou com alguns amigos e foi de boca em boca que esse livro foi divulgado e houve um grande sucesso. Mais de 20 milhões de cópias vendidas. Aí ele se transformou num filme. Para um livro se transformar num filme, isso quer dizer que viram a qualidade do livro e quiseram fazer o filme do livro. No livro existe algumas divergências, pouca coisa, nunca é muito parecido, né? Mas pouca coisa existe em algumas diferenças, mas exatamente aquilo que eu vou estar aqui fazendo a resenha para vocês. Desde já, quem gosta desse tipo de vídeo e que se eu puder estar ajudando alguém, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu joinha para que o canal possa atingir mais pessoas, o canal possa crescer. E desde já, meu muito obrigada a todos. Então, vamos lá. O filme, ele começa com Mackenzie, Mac, era um garotinho ainda e ele era de uma família cristã, uma família protestante. E aquelas famílias que estavam acostumadas todos os domingos, às vezes até no dia da semana, estar na igreja. Era ele, o pai e a mãe, onde o pai, ele era alcoólatra, esse pai era alcoólatra, batia muito na mãe quando bebia e batia inclusive no Mackenzie. E o menino já revoltado, né, porque o pai ia para a igreja aos domingos e quando voltava bebia muito, espancava a esposa, batia nele. Então um dia ele resolveu contar para o pastor o que o pai fazia. Só que o pastor, né, a atitude do pastor foi de conversar com o pai do garoto, né, que isso levou uma bela surra. E ele muito revoltado, né, de viver nesse ambiente, né, onde a mãe apanhava muito, ele apanhava muito, ele acabou que envenenando o pai. Bem, o tempo passou, ele se casou com uma jovem enfermeira, muito temente a Deus, da sua igreja, né, muito temente a Deus, onde eles tiveram 3 filhos. E e viviam felizes, né? E num belo dia, eles iam fazer um passeio, né? Num acampamento, só que a esposa não poderia estar junto com eles porque ela ia para um congresso. Então, só foi o Mackenzie e os seus 3 filhos, que é onde eram 2 meninas e um menino. Lá no acampamento, eles desmontando as coisas, a menina, a mais novinha, devia de ter mais ou menos uns 5 aninhos, e ela estava ali numa mesa com os lápis de cor, desenhando, e os outros 2 irmãos foram para o rio, tinha um rio
entraram numa barca, começaram a brincar, a menina começou a pular na barca e começaram a brincar, e o Mackenzie, ele estava tirando coisas ainda de dentro da caminhonete para armar a barraca, essas coisas todas. E nisso, a barca virou. E o menino, a menina conseguiu nadar e sair dali. Agora o menino ficou preso embaixo da barca e não conseguia se soltar. Aí o Mackenzie saiu correndo, pulou na água para poder salvar o filho. Salvou a criança, o menino até engoliu muita água, teve que fazer respiração boca a boca e tal, e o menino voltou. Nisso que o menino voltou, Mackenzie se dá conta de que a menininha, a menorzinha que estava ali na mesa desenhando, havia sumido. Aí todos do acampamento começaram a procurar a menina e nada de encontrar a menina, até que os policiais chegaram, chamou ele e falou que estava tendo ali naquela redondeza, já havia sumido 3 meninas, né? E que estava tendo uma pessoa ali que estava raptando as crianças, mas que não tinham sido ainda encontradas essas crianças. Ele ficou desesperado, né? E mais continuaram a procurar a criança, até que encontraram uma cabana no meio do mato. E ao entrar na cabana, eles se depararam com um vestidinho, a menina estava vestindo um vestidinho vermelho, se depararam com um vestidinho vermelho no chão, cheio de sangue. E a conclusão foi que a menina havia sido raptada, violentada e morta. Ele se desesperou muito, ele ficou muito triste, muito aborrecido. Voltaram para casa, tudo, mas aquilo não passava, aquela tristeza, aquela angústia nunca passou. E a esposa, como era uma pessoa muito temente a Deus, inclusive ela era enfermeira, ela falava muito de Deus para os seus pacientes, que era um paciente de câncer, e ela chamava Deus de papai. Inclusive os filhos de Mackenzie chamavam Deus de papai por causa da mãe. E o tempo passou-se 4 anos, novamente a esposa iria viajar com os filhos, ele não quis ir, porque ele se transformou numa pessoa totalmente triste e amargurada, revoltada com Deus, e não quis ir, ele nem saía quase de casa. E chegou o inverno, chegou a neve cobriu todo o quintal de neve, e ele saiu para ir ver se tinha correspondência para ele. E quando chegou, tinha uma cartinha lá para ele que ele pegou. Era uma carta endereçada a ele. Quando ele abriu a carta, era um convite que estava sendo feito para ele, dizendo que estava com muita saudade dele e que era para ele ir até a cabana. Assinado papai. Ele se revoltou, imagina, que brincadeira de mau gosto, quem iria me mandar uma carta assinado papai? Só quem sabia desse era só a família, a esposa e os filhos, quem mais sabia disso? E quem iria mandar essa carta? Não tinha pegada na neve, não tinha nada. Mas ele desconfiou que poderia ter sido, teriam colocado a carta antes da neve cair, por isso não tinha marcas no chão. E só que ele desconfiou que poderia ter sido o assassino da filha dele, que queria estar traindo ele até a cabana para matar ele também, né? Aí ele comentou com um amigo disse que iria junto com ele falou que não, que ele deveria ir sozinho, o amigo emprestou a caminhonete dele então para ele, e ele foi, pegou uma arma, porque ele achou que iria encontrar o assassino lá na cabana. E foi. Quando chegou na cabana, que ele avistou a cabana de longe, ele entrou, ele quebrou coisa, ele chorou e se jogou no chão e perguntava por quê, meu Deus, por quê? E nisso ele sai da cabana, começa a andar pelo meio do mato e nisso ele vê uma figura de um homem vindo. Ele desconfiou, até a gente nesse momento, né, suspense, a gente desconfiou que poderia ser o assassino, né? E ele se esconde atrás da árvore.
O homem passa por ele e chama ele. Vamos até a cabana, porque a pessoa que você veio procurar está na cabana. Ele ficou meio assim, como, né? E como aquele homem sabia de tudo isso. Chegando, e ele foi, acompanhou o homem. Chegando na cabana, ele se depara com uma mulher negra e gorda. Aonde ele vai, ela vai, abraça ele e fala: meu filho, há muito espero por você. Aí ele fala: você me conhece? Aí ela fala: conheço você há muito tempo. E você me conhece? Ele fala: não. Aí ela fala: realmente, você me conhece bem pouco. Aí, nisso se dá a entender que aquela mulher gorda e negra é Deus. E aquele rapaz que o levou até a cabana, um rapaz moreno, de pele queimada pelo sol, de cabelos caracolados, mas porém negros, e os olhos amendoados, do nariz grande, é Jesus. E tinha mais uma terceira pessoa, que era uma moça de origem asiática, que seria o Espírito Santo de Deus. Aí, quando ele começa a desconfiar, ele pergunta: você é Deus? Ela responde que sim. E aí ele pergunta: por que você me trouxe até aqui? Porque foi aqui que você deixou o seu passado e você precisa se libertar desse passado. Bom, no transcorrer de toda aquela conversa que ele tem com Deus, ele questiona muito Deus, e Deus vai de uma maneira bem tranquila, de uma maneira muito carinhosa. Deus vai respondendo a todos os seus questionamentos, que vai respondendo para nós também. Só que essa parte eu não vou contar toda, vocês terão que assistir o filme para vocês entenderem. Tem um momento que as respostas de Deus não é satisfatória para ele sai para o meio do mato andar, só que Jesus o acompanha. Jesus o acompanha e ele faz muitas perguntas para Jesus, e Jesus também consegue responder todo aquele questionamento dele. Nesse momento, vem o Espírito Santo de Deus, que é aquela moça asiática, e ele já aquele mato já se transforma. Antes disso, eu esqueci de contar. Quando ele entra na cabana, que ele vem com Jesus, já não é mais aquela cabana velha, toda detonada. É uma casa linda, linda. Tem uma varanda linda, onde só tem flores. Um lugar muito bonito se transforma a cabana. E nesse momento que o Espírito Santo de Deus está ali com ele, aquele local que é só flores, mas é um amontoado de flores, uma confusão de flores, uma bagunça de flores. Aí ele fala: assim está o seu interior, uma confusão, que você precisa se libertar de tudo isso. Bom, tudo isso vai se passando, aquela conversa com Deus, né? Tem um momento no cinema que todo mundo ri, porque ele entra e Deus está lá com o seu Walkman no ouvido, fazendo comida e dançando. Aí nesse momento todo mundo dá uma risadinha lá no cinema, né? Mas é bastante interessante. Tem um momento de descontração também. Aí, bom... Aí vai se passando toda aquela conversa com Deus, né? E aonde ele vai conseguindo perdoar, se desfazer de todas as mágoas que ele tem e se desfazer de todas as culpas também, porque ele se sente culpado. Existe um momento que Jesus permite ele ver a filhinha dele num lugar lindo, que seria o paraíso para os cristãos, né? E ela acena com a mão. Jesus fala que ela não está ouvindo nem o vendo, mas ela acena para ele com a mão. E ele vê também o pai, né, que ele assassinou o pai. Ele vê também o pai, e o pai o perdoa e pede perdão também para ele. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe, que eu quero que você assista o filme também.
Aí, o que acontece? Quando ele sai da cabana, que ele já está aliviado de todo aquilo, o peso ficou ali naquele lugar, que ele vai voltando para casa, ele sofre um acidente de carro e ele acorda no hospital. E ele conta tudo isso para a esposa dele acredita. Só que há um detalhe: a esposa dele pensa que ele sofreu esse acidente quando ele saiu da cabana. Aí a esposa dele conta que ele nunca esteve na cabana, que o acidente aconteceu quando ele estava indo para a cabana. Então foi assim, um momento que ele teve uma conexão com Deus naquele lugar. E foi bastante interessante. Bem, pessoal, eu acredito, eu sei que tem muitas críticas ainda esse filme, né? Porque o autor, ele questiona muito, assim, religião. Ele fala que ele não tem religião, ele se diz não, uma pessoa não praticante, mas ele era protestante. Mas ele escreve esse livro quando ele perdeu um irmão e uma tia, não sei se é tia, se é prima, agora não me recordo bem. Eram pessoas muito queridas, apesar de ser um filme fictício, não é um filme verdadeiro, não é um filme que foi baseado em alguma história, mas ele escreveu esse filme, esse livro, que depois se transformou num filme, depois que ele perdeu essas duas pessoas que eram pessoas muito chegadas, que ele amava muito. E também, ele também conta numa entrevista para a revista Veja que ele sofreu abuso sexual quando criança. Então, apesar de ser um filme fictício, tem alguma coisa relacionada à vida do escritor também. Então, quando Mackenzie, né, perdoa e se sente perdoar, ele perdoa outras pessoas, o assassino da própria filha, o pai, e também é perdoado, ele consegue deixar lá no passado todo aquele sofrimento. Então, o que eu tiro desse filme? É claro que tem muitas coisas, né, que é fictício, muitas coisas talvez que eu não concorde, mas ele traz uma mensagem de muita fé e uma mensagem, assim, de você acreditar que existe algo mais além dessa vida e que assim, Deus está presente em todo momento da nossa vida. E é um filme de alta ajuda, assim. Por que esse livro vendeu tanto? Por que esse filme é tão visto? Porque ele ajuda, naquele momento, ele pode estar ajudando pessoas que passou realmente por tudo aquilo que Mackenzie passou. Pessoas que perderam um entes querido, que sofreram muito com a perda dessas pessoas, que foram perdas assim que de uma maneira muito violenta e que trouxeram de alguma forma para essas pessoas um alívio, um acalento. É dessa maneira que eu enxergo o porquê este livro, este filme fez tanto sucesso. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de estar dando aqui a minha opinião, que quem não concordou é uma simples opinião de uma simples dona de casa e que assiste, que gosta de filmes. Eu posso estar trazendo outras resenhas aí também, que gosta de ler. Então eu trouxe um pouquinho aqui para os meus inscritos, que são pessoas simples como eu sou. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. E beijos e luz a todos vocês.